Olá, amigos gestores da hotelaria. Bem-vindos ao 14º podcast Gestores da Hotelaria. Estamos aqui nos estúdios da Rede Prime de Comunicação, no qual fazemos os nossos agradecimentos por nos ceder esse espaço com toda a infraestrutura técnica e humana para que possamos fazer esse programa semanalmente, atingindo esse número de 14ª edição. Hoje, um dia muito especial, vamos receber dois jovens, não tão jovens, mas jovens em relação ao Martin e ao Marcos Valério, não é? Mas que para mim tem uma grande importância estar recebendo vocês dois aqui, uma vez que passei quase 7 anos da minha vida na empresa que vocês hoje trabalham, no qual tem lá a minha história profissional consolidada, construída também no Dairon Hotel. Muito bem-vinda, Isabela, muito bem-vindo, Alisson, ao nosso evento. E eu passo a palavra para fazer as apresentações. Eu adiantei aqui hoje, né, ao meu amigo Martin Van Slius. Muito obrigado, Marcos Valério. Estamos aqui mais uma vez de volta aos estúdios da Rede Prime de Comunicação, agradecendo sempre a BIHMG, da figura do nosso querido Pablo Ramos, presidente. Agradecendo também ao nosso patrocinador, Lavanderia 5 a Sec São Pedro, o André. Muito obrigado, André, por prestigiar esse programa, já na sua 14ª edição. E convidando nossos convidados para um brinde inicial aqui de abertura, Isabela Mainberg e o nosso caro Alisson Miranda, que estão aqui hoje para a gente bater um papo bastante animado e bastante construtivo sobre a trajetória profissional deles, né, esses dois jovens gestores hoteleiros, que estão aí à frente de um hotel que é um grande balizador de mercado hoje na hotelaria do centro de Belo Horizonte, que é o Dairon Hotel e Centro de Convenções. Então, inicialmente, eu apresento a nossa convidada, né, como sempre, as ladies first, né, damas primeiro. Isabela Mainberg, que está aqui conosco, ela é formada em administração pela Pitágoras, em 2007, tem PhD no SENAC e na PUC, onde ela se especializou em marketing. Está há 6 anos e meio atuando no hotel Dairon, sempre na área comercial, marketing e vendas. Começou como assistente de eventos, né, Isabela? Passou executiva de vendas, supervisora comercial, e hoje você responde por comercial, marketing e vendas, essa tríade tão importante na hotelaria, que engloba toda a parte de comercialização, divulgação, e ainda mais hoje na era digital, que você é responsável e faz uma gestão de pessoas, você tem uma equipe numerosa à frente, né? Você é à frente dessa equipe lá do Dairon, por razões óbvias. Nós estamos falando de um hotel com um espaço de eventos, maior espaço de eventos da hotelaria em Belo Horizonte, que é o Dairon, que necessita, obviamente, de uma equipe, um trabalho muito focado. O nosso segundo convidado está aqui ao lado da Isabela, que fazem uma dupla, por sinal, muito bem, né, azeitada, né? Vocês dois sempre juntos nas ações. Alisson Miranda, supervisor de hospedagem e reservas, já com uma história um pouco mais antiga no hotel. Sim. Pelo que eu pude apurar, você está lá desde 2008. Correto. Né? Cuidando sempre da parte de hospedagem. Você tem um Omnibus Academy, ou seja, você é um especialista, e a gente vai falar um pouco disso, um pouco ou muito disso, sobre essa questão de distribuição, que eu sei que você é um expert. Você começou na sua carreira nos Estados Unidos, no front desk de um hotel em Massachusetts, Homewood by Hilton. Homewood Suites by Suites by Hilton, em Billerica, né, uma cidade em Massachusetts, onde você morou por 3 anos. E você, eu não sabia, fiquei sabendo hoje, você trabalhou na Sudecap, né, na nossa, aqui. Na verdade, minha história começou por lá, mas eu vou deixar... E aí, isso é uma pegada boa, porque a gente vai falar muito também dos impactos de tudo que acontece no centro da cidade de Belo Horizonte, tanto as coisas positivas, como as coisas também negativas que, porventura, possam ocorrer num centro de uma capital como Belo Horizonte, e que interferem
fatidicamente na vida e no resultado de um hotel. Né? E tanto isso é verdade que nós tivemos ao longo dos anos uma mudança geográfica da hotelaria. Falamos disso aqui, Marcos Valério falou disso, de quando e como a hotelaria mudou o seu centro de gravidade em Belo Horizonte, e alguns hotéis do centro ficaram pelo caminho, né? Mas não o Daihel Hotel Centro de Convenções, que está em ótimas mãos desde 1984, desde o dia que abriu, há exatamente 20 de setembro de 1984. Fizemos aí 39 anos recentemente. Sejam muito bem-vindos, Isabela e Alisson. Obrigado. Marcos Valério, inicie, por favor, a nossa conversa com esses dois jovens gestores. Como eu disse no início, eu tenho uma relação muito estreita com o hotel, conheço ele como a palma da minha mão, claro que não tão bem atualmente, lógico que o hotel, eu falo que o hotel é um ser vivo, né? Ele tem de estar sempre em transformação. Mas estive lá durante o ano que é um divisor de águas do hotel, que é exatamente no período em que começa, e eu passo por todo o processo, né, do início da obra até o espaço do centro de convenção ficar pronto, e ele realmente divide a história do hotel, né? Um hotel antes e depois do centro de convenção. Foi um terreno que foi comprado, né? Era o estacionamento de um banco que nem existe mais, então nós podemos falar o nome dele. Pelo menos não existe no Brasil, né? Não sei se no mundo ainda existe, o HSBC. Existe. Não é? Mas ali antes, sede em Hong Kong. Ali antes, para os mais antigos, ali funcionou, onde era o estacionamento, funcionou um tradicional restaurante de Belo Horizonte dos anos 60, dos anos 70, que era a Camponesa. Famoso, né? Não Camponesa. Conheci, nunca estive. Mas... E foi uma grande referência da gastronomia e da noite, da boemia, dos shows, não é? E depois virou estacionamento, enfim. Aí no período, né, ele foi comprado, né, meados dos anos 90, e construído aquilo que vocês sabem muito bem. E isto realmente dota Belo Horizonte de um espaço de eventos que nenhum hotel até então tinha em quantidade, não é? Em quantidade, em formato, não é? Permitindo ali N formatações, atendendo N segmentos de negócio, tanto por corporativo, pequeno, médio e grande, para a parte de eventos sociais, a parte de eventos, shows, né? Então, festas. Então, ele realmente cumpriu esse papel. Eu tenho na história, né, a realização lá de dois momentos muito importantes, que foi 2 edições do Arraiá Tour. Fez história, o Arraiá, e 2 edições foram realizadas lá. Muito interessante. Depois eu conto algumas facetas disso. Mas, enfim, o importante é que tem uma particularidade também, que vocês devem saber, mas que é bom que o nosso público saiba. O hotel tem no seu currículo uma particularidade, não é? Que é ter mudado de nome 5 vezes, né, ao longo desses 29 anos. Não é? Eu 29, tenho registro aqui. 39 anos. Eu tenho registro aqui, para talvez você possa completar. Eu tenho 4 nomes aqui: Real Palace, depois Granville, depois Grand Arrel, chegando até Daihel. Teve o Gran Real. Teve o Gran Real ainda? Antes, entre Real Palace e o... Gran Real. Olha, Gran Real. Isso... Gran Real ou Granville? Não, Granville é o terceiro. Sim, né? É Gran Real. Então, é importante colocar, sempre esteve sobre a mesma propriedade. A proprietária, senhora Ana Luciano, sempre foi a proprietária do empreendimento. Ou seja, essa mudança de nome não se relaciona à mudança de administração ou de propriedade. Exatamente. É importante ressaltar isso, né? Na realidade, ela fica majoritária num segundo momento, né? No primeiro momento era uma sociedade familiar, e depois em 95, 96, bom, não sei certo, é quando começa exatamente o ano seguinte as obras
de expansão, expansão não, de construção do centro de convenção. Bom, mas o Real Palace, para quem entrou na hotelaria há mais tempo, como eu e o Martin, ele foi uma grande referência, né? Porque ele é inaugurado 6 anos depois do Otton Palace, e eles estão de costas um para o outro. Não é? E ao mesmo tempo que eles estão de costas, eles estavam de frente disputando o mercado. Era muito interessante isso. Não é? Então, tem muitas histórias, né, relacionadas ao posicionamento desses dois hotéis, que realmente representam muito bem a história da hotelaria de Belo Horizonte. Não é? Ali passou profissionais de primeira grandeza, não é? No qual vamos mandar um abraço para o nosso amigo Carlos Coura. Tem muitos anos que a gente não o vê, nem sei se ele está mais em Belo Horizonte. Coura, Cláudio Soares e tantos outros. Então, realmente, mas essa participação do hotel no mercado, a sua não só a composição do share da cidade, mas quando ele entra com essa área de eventos, realmente ele divide. E isso traz benefícios não só para o hotel em si, ele traz benefícios para a cidade, ele traz benefícios para a região onde o hotel está localizado, que é o hipercentro de Belo Horizonte, que foi, como em outras cidades, sempre a região mais sofrida tem sido. Mas, ainda bem que nós temos resistências, ainda bem que o hotel está lá até hoje, porque isso é um marco, viu, Martin? Você e os seus colegas têm de ter isso com muito orgulho. É um marco ter um hotel daquele porte no centro de Belo Horizonte, passando por todas as fases boas e ruins que a nossa cidade vem vivendo. E essa demonstração de perseverança, de persistência, de determinação, de manter esse patrimônio, porque um hotel vira um patrimônio da cidade, não é? E ele é um desses patrimônios. Então, eu gostaria de saber de vocês dois, não é, como vocês chegam ao Dairel, não é? Com a trajetória, sempre brinco, né? Vocês foram mordidos pelo mosquito da hotelaria, em que momento da vida? Ou vocês bateram na porta da hotelaria, ou foi a hotelaria que buscou vocês? Isabela, é com você. Obrigada. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. Obrigada, Martin. Obrigada, Marcos. É sempre um prazer, né, estar com vocês. O Martin sempre faz visitando o Dairel, né, nossos almoços, também nossas conversas, nossas trocas de ideias. É sempre muito bom. Vendo as novidades, né? Estive recentemente conhecendo a feijoada do restaurante Poncherry, no lançamento, sextas-feiras, muito boa. Maravilhoso. Então, as reformas que vocês estão fazendo, que o Alisson me mostrou. Sim, exatamente. Apesar, né, muita gente acaba pensando, nossa, o prédio é antigo, mas nós temos uma equipe contratada, né, seletista no hotel. Há muitos anos, né, nós temos muitos colaboradores assim, com muito tempo de casa, e a nossa equipe de manutenção é uma delas, né? Então, assim, a gente está em constante reforma, manutenção, não param as obras. Agora a gente está com 2 andares parados, inclusive, para poder reformar. É um investimento, assim, de muito mesmo. Recentemente a gente trocou ar-condicionado de vários andares, né? E já de longa data, retira carpete, troca televisão e por aí vai, né? Mas voltando à pergunta do Marcos, eu venho da área de TI, na verdade, e acabei me especializando nessa área de processos também. Foi quando eu recebi o convite para poder ajudar nos processos do hotel. Comecei como assistente de eventos, foi bom que eu peguei um pouco de todo o processo do setor de eventos, né? Desde da prospecção até negociação da proposta, contrato, enfim. E acabei indo para a parte comercial como um todo, uma parte que eu gosto bastante, né? O marketing também. E estou, né, quase 7 anos, adoro o Dairel, é uma equipe muito boa para poder trabalhar, para poder lidar. E eu consegui melhorar muitos processos, né? Eu cheguei no Dairel e fui tentando assim, ver o que precisava melhorar para poder a gente ganhar tempo também, questão de proposta, controle, negociação, sistema também, e conseguir implementar algumas
melhorias no processo como Quantas todo. pessoas tem na sua equipe hoje, Isabela? Hoje a gente está com 9 pessoas. 9 pessoas Nove na equipe comercial e marketing. É comercial, reservas, Você né? Acaba que a gente tem também a Ludmila, supervisora de eventos, que cuida de toda essa parte de eventos, né, do centro de convenções, o Alisson que está à frente das reservas, da equipe da recepção, e eu fico monitorando essa parte toda comercial como um todo. E tô quase 7 anos. Você introduziu, você acabou de falar que você veio de TI, e você introduziu a ferramenta ERP, né, o software de gestão de planejamento, que você é uma especialista, né? Eu vejo isso nos seus skills lá, nas seus talentos, né? Principalmente planejamento estratégico, né? De trabalhar com os indicadores, né? O que precisa melhorar, entrar com plano de ação e ir atuando em cada indicador. Junto ali. com o Alisson, com que o também, Alisson, sim, com a vocês Ludmila, dois com a e a Jaqueline. Ludmila fazem a estratégia. Sim, sim. E como que é assim hoje no Belo Horizonte, vocês comercializarem ou tentarem viabilizar, né, o preenchimento total de uma área que comporta 2.500 pessoas no total, que é o centro de convenções da ARL, né, um salão de 1.000 pessoas, que é o da ARL Theater, e os outros? Acaba, assim, boa pergunta, né, porque antes tinha muito essa questão da visita, do presencial, e agora tudo é o quê? O WhatsApp, né? Então a gente recentemente implantou uma ferramenta muito boa também, que a gente consegue ter essa resposta, né, dos clientes de forma mais rápida, de negociação, a gente não perde tempo mesmo, assim, é tudo muito rápido. Enquanto, às vezes, alguns hotéis demora um tempo maior para poder reter esse evento, né, a gente conseguir concretizar, a gente está ali sempre dando uma resposta assim, o mais rápido possível. A gente tenta, esse tempo entre negociação e fechamento de contrato, a gente tenta... Eu costumo dizer sempre que, principalmente os hotéis, ciclo, né? que resposta, cotação não respondida é perdida. É perdida, exatamente. Porque o cliente tem pressa, hoje todo mundo, por algum fenômeno que eu desconheço, eu nunca soube explicar, o cliente sempre diz, eu preciso da sua resposta hoje, eu tenho que passar para o meu diretor, para a minha diretoria aprovar, tem que ser hoje. Então, se você não tem agilidade, você perde. Alisson, você está nessa dupla, você, né, junto com a Isabela, você cuida de hospedagem, ela cuida da área de evento, também do hotel, óbvio, de hospedagem, mas focado também muito, uma equipe focando em eventos. Como que é essa questão da venda, né, importante, né? Como é que você vende um espaço de eventos desse tamanho, oferecendo 213 apartamentos, que é o inventário da ARL? Ou seja, você acaba beneficiando toda a hotelaria do entorno. Sim. Primeiro prazer estar aqui com vocês, né? Um grande amigo, o Marcos Valério sempre encontra, né, nos eventos, dois grandes ícones aí, né? Que é isso. Obrigado novamente. Mas, Marden, assim, a gente trabalha numa mesma sala, nós conversamos o tempo todo. Então, a hora que parte um orçamento para o setor de eventos, eu já recebo um sinal, né, de quantos apartamentos aquele evento vai ficar para eu conseguir distribuir os outros. Nisso eu já tenho todas as informações do que está acontecendo no centro, do que está acontecendo na cidade. Dentro dessas lógicas, a gente consegue monitorar até a diária média, né, para a gente ver o que a gente consegue mexer. Porque às vezes o hotel está cheio, mas a cidade ainda não está. Então a gente tem que ter esse balizamento e dentro disso a gente consegue fazer essa análise em conjunto. Importante ressaltar, né, que assim, o centro, tanto o Cine Brasil, o Sesc Paládio, a própria reabertura agora do Minas Centro, que a gente também não enxerga como concorrente, eu falo que tem mercado para todo mundo, né? Sim. E isso traz um resultado muito bom para a gente também. A cidade trazendo os eventos, principalmente no nosso entorno, contribui bastante para a nossa ocupação. Palácio das Artes. Sim, Palácio das Artes. A própria Feira Hip também. Feira Hip, Mercado Central. Isso, mercado. E hoje o nosso público mudou, né, depois da pandemia. A gente consegue perceber isso muito. Nós tivemos 2 tempos, né, antes da pandemia e pós-pandemia, né, dentro do hotel. Então, só reforçando o que o Marcos Valério falou, da questão da equipe, né, de parabenizar, e até os proprietários. Nós não fechamos na pandemia, nós ficamos ali com nossos 5% de ocupação, 7% de ocupação. Chegou a ter um apartamento, né? Hoje nós temos quase 100 colaboradores, né? 110. Ficamos com 25, 30 colaboradores guerreiros lá, né? Para que a coisa acontecesse.
presencialmente indo a cada 2 dias para a coisa acontecer e em casa continuando trabalhando. Então, assim, é uma empresa que ela dá e os colaboradores também ficam muito contentes da forma que são tratados, né? Então, tem colaborador de 30 anos, de 20 anos, né? Então, tem pessoas que realmente vestem a camisa. Destaque até para os nossos mensageiros, Sim. né? Que hoje a maioria dos hotéis não trabalha com os mensageiros. Isso é uma coisa que vocês, né? Então, vocês têm assim, essa característica. Os hóspedes ficam maravilhosos. Aqui tem mensagem. Hoje em dia, Mensageiro. o primeiro a ser extinto foi o Capitão Porteiro na hotelaria. O segundo Temos o mensageiro. Capitão mensageiro. Porteiro, Esse aspecto que vocês falaram é muito importante, porque é uma característica do hotel, eu sei. Né? A Sônia aposentou, ainda está lá. Aposentou. Né? Mas a Sônia praticamente viveu todo o período do hotel. Né? Os seus 39 anos. Então, praticamente todo esse período ela estava lá, entre outros. Eu não lembro mais os nomes dos 2 mensageiros mais antigos. Um deles está lá ainda. Um aposentou, o seu Luiz. O seu Luiz, o Geraldo e Luiz. Não? Se estiver ouvindo, um grande abraço para eles. Toda vez que eu vou lá, ele me cumprimenta. E, enfim, era uma característica não só do eu vou falar real por força do hábito, né? E também para o que eu vou perguntar está relacionado a esse período, então vou citar o real. As empresas, naquele momento, elas tinham uma prioridade, e era prioridade também dos profissionais, fazer carreira dentro de uma empresa. Não é? No interior dizia que você tinha o melhor, as 2 opções eram o seguinte, né? Ou casava com a filha de fazendeiro, né? Ou com o filho de fazendeiro, ou com o gerente do Banco do Brasil, que era a opção das melhores, né? Sempre brincava com isso. E então formar carreira, não é? Passar uma vida dentro de uma empresa. Eu tenho uma passagem pessoal que eu conto ela sempre. Isso não é um demérito nem à minha pessoa e nem um demérito ao meu mestre Celso Morandi, que quando ele me contratou, eu já era casado, já era um homem, né, maduro, e já tinha passado por outras experiências. Ele pegou meu currículo e leu, olhou para minha cara, falou assim: se eu não te conhecesse, eu não te contratava. Esse currículo seu parece uma coxa de retalho. Porque naquele momento eu já tinha passado por várias empresas. Na realidade, no caso da hoteleira, era a segunda, né? Tinha passado o Toá, depois fui para o Otto. E depois para o Dairo. E essa observação dele era uma característica de época. Quer dizer, uma pessoa que naquele momento não permanecia por um longo período em uma empresa, ele era considerado ou rebelde, ou incompetente, né? Não era benquisto, não era. E hoje é exatamente o contrário. Hoje o jovem ele determina o tempo que ele vai ficar. Não é? Ele estabelece no seu plano de carreira qual o tempo ele vai ter como período de experiência e vivência numa determinada empresa ou num determinado setor. E esses 2 momentos eu pude viver. Hoje, não é, vocês à frente, vivendo ainda com profissionais, não é, com uma longa permanência dentro da empresa, que traz pontos positivos, mas também vem pontos negativos nisso. Com os jovens que chega, nem pede licença, ele quer ocupar lugar. Como é que vocês hoje administram isso em relação à equipe de vocês? Eu tenho, sobre a minha batuta lá, tenho por volta de 18 funcionários, porque a minha parte, eu tenho recepção e eu tenho o setor de reservas comigo. Então eu tenho essa mescla. Em reservas, quantas pessoas vocês têm? Eu tenho 2 assistentes. 2 assistentes de reservas, que trabalham em horário comercial. Horário comercial. Ok. E eu tenho na parte de recepção, mensageiro, que ele fica tudo sobre minha gestão. Eu tenho literalmente metade. Eu tenho a turma que é mais antiga e eu tenho a turma que é mais nova.
E realmente não é uma situação fácil de lidar, porque traz aquela tradição, né, da hotelaria antiga com a agilidade, com a pressa dos novos, né? Que quer tudo para ontem, quer que a coisa acontece amanhã. E aí eu tenho que gerir essa demanda. Mas hoje, pós-pandemia, né, nós passamos um grande momento das trocas, né? Da mão de obra, que todo hotel passou. Então, hoje eu já estou com uma equipe mais formada, tanto de recepção quanto do setor de reservas, já não tem mais aquela demanda de troca que nós tínhamos. E eu trago eles para o meu entendimento do que eu quero, né? Como ambiente de trabalho. Não só como o trabalho em si, mas o ambiente, o que a gente quer internamente como colega. Né? A ajuda, né? A disponibilidade, que não é fácil ter várias pessoas trabalhando, várias cabeças trabalhando no mesmo lugar e achar que tudo vai acontecer, né? Tudo igual. Sim, tem uma curiosidade, como é que funciona o relacionamento? Você tem duas tribos, por assim dizer, né? Turma mais antiga, que já está há muitos anos no hotel, e uma turma, geração aí millennial, ou geração Z, que entrou mais recentemente. E como que é, assim, existe um pouco a questão lá dos mais antigos quererem ser professor, aquela coisa de professor-aluno, hoje na relação, ou isso é bem tranquilo de lidar? Hoje muito tranquilo, mano. Eu estou sempre próximo a eles. Então eu faço essa conexão o tempo todo. Fazer um balanceamento. Total. Então eu não deixo solto, achando que um pode ser mais importante do que o outro. Porque, na verdade, a engrenagem é o hotel, né? Sim. Nós precisamos que está tudo formatado para que funcione do jeito que o hotel pede. Então, eu consigo lidar muito bem, eu estou a todo tempo, estou próximo, estou vendo aquelas situações, né, que tem conflito, não tem, para puxar isso para mim, eu acho que isso é de uma responsabilidade, né, do gestor. E hoje funciona super, super bem. É uma troca também, né? Nós estamos lidando com pessoas e a gente entende, assim, a questão do diálogo, da comunicação, o que a gente comenta muito, né? Não ter dúvidas do que você está fazendo. Tá com dúvida? Não deixa de perguntar, né? A gente está ali o tempo inteiro, né? Eu sempre brinco, falo, gente, por menor que seja a pergunta, por você ela achar é a mais boba, faça. Sim. Tudo faça. É importante, não né? Não deixa de fazer. E o aprendizado é constante, tanto dos mais novos quanto dos mais velhos, né? É uma troca de experiência mesmo. O novo, o que chega vai aprender com o mais velho também aprende com o mais novo, né? Isabela, tem sem dúvida, essa química, ela é... Agora, essa química funciona bem sempre com uma condição, o gestor tem que ter a medida. Ou seja, você não pode deixar solto. Essa é a minha experiência fora. Sempre quando você tem pessoas de gerações diferentes numa mesma equipe, é necessário que seja feita uma gestão ali para conter alguns anseios daqueles mais jovens, costuma ser mais ansioso e que as coisas, modificações rápidas. Em hotéis tradicionais não é fácil mudar processos. Entender a política do hotel, modernizar processos, tem que entender a política do hotel, a política de quem está à frente do hotel, quem é o dono, no caso se é uma rede, ok, é tudo estabelecido em política, mas se é um hotel, um hotel familiar, existe todo um contexto que vocês têm que fazer as pessoas entenderem de como que as coisas têm que caminhar. A cultura, né? Da cultura. Nem lugar, o jovem costuma não ter apego a isso, só os mais antigos. Isabela, tem uma outra questão que eu queria te perguntar sobre eventos. Sim. Ali acontecem eventos de todo tamanho, todo tamanho, perfil, desde pequeno. Tem o coach, aquele, né, tá muito então, em voga. É uma diversidade muito grande, desde eventos institucionais, feiras da ABAV que vocês fazem lá, tradicionalmente já é o da IREL, o hotel oficial dos eventos da ABAV, nosso querido Peter Mangabeira, aqui eu mando um abraço, aqui da Brava MG. Lembrando que a BAV é depois da manhã, né? Depois de amanhã eu estarei no Rio na quinta-feira, prestigiando a BAV Nacional. O stand de Minas, que vai ser um stand de 200 e poucos metros quadrados, uma presença marcante da Secult, e hotéis, inclusive, estarão lá como convidados, participando do stand de Minas. Então, vai ser um momento assim, bacana de ver como é que está aí o momento do turismo, né, no cenário nacional.
Mas, Isabela, vocês então cediam esses eventos de uma diversidade muito grande, tem expectativa de serviço, alimentação específicas. O que mudou assim da pandemia? Antes, você que está lá esses anos, desde 2016, mudou alguma coisa em relação à perspectiva do cliente de eventos? Durante a pandemia, obviamente, nós não tivemos eventos presenciais praticamente. E na volta da pandemia, eles eram ainda muito controlados, com vários dispositivos de segurança e preocupação sanitária, etc. Sim. Mas hoje, passado essa neurastenia que nós tivemos coletiva, de não estar, as pessoas não estarem juntas, o que mudou, na sua opinião, hoje, em relação aos eventos que acontecem em hotéis? Boa pergunta, Marten. O que a gente percebe, né, o que nós percebemos é a exigência do cliente. O cliente sempre foi exigente, mas agora ele está muito mais. Né? Então a gente tem que ter todo um tato mesmo, né? Ele quer tudo para ontem, né? E aí eu volto a mencionar essa questão dessa ferramenta poderosa que é o WhatsApp, né? Que tudo acontece ele quase que em tempo real, né? Então o cliente está mais exigente. Depois da pandemia, nós chegamos a pensar, né? Elaborando planejamento estratégico. Ele está pagando mais também, não está? Está pagando mais. Então, esse já é um motivo pela qual ele se torna mais exigente. Com certeza. E a gente chegou a pensar, os eventos presenciais vão acabar. Né? Por causa da pandemia, tudo muito online, as pessoas descobriram, apesar de já existir, mas foi tudo para o formato online. E nós pensamos, vai acabar, os números vão cair, como é que vai ser esse planejamento, esse, né, um indicador aí dos eventos, mas não. Apesar de que o segundo semestre, a gente sentiu, até nós conversamos, né, recentemente, e engraçado que eu estava até, eu vi o podcast da Érica, do Ouro Minas, comentando também essa questão dos eventos do segundo semestre, assim, chega novembro, não tinha nenhuma convenção para poder fazer, não tinha nada fechado ainda, a gente sentiu isso um pouco agora no segundo semestre, mas que já está acelerado de novo, foi um curto período, a gente pensou, opa, o que está acontecendo? Você chegou a comentar a questão de passagem aérea, de estar mais cara e tudo mais, mas os números já estão voltando ao esperado, graças a Deus. Na verdade, o ano passado e esse ano ainda está sendo um estudo, né, do que a pandemia nos trouxe. Diária média, em evento, eu acho que a diária média ainda ela vem se estabilizar, né, e os eventos também vem acontecendo isso. Era aquela coisa, olha, os melhores meses do ano, pós-pandemia, de evento, era setembro, outubro, novembro. Era sempre o segundo semestre, parece que... Já era calculado isso. Hoje já não está mais assim. Está mais distribuído, né? Está muito mais distribuído. E até a hospedagem também, né? Então a gente tinha lá os meses de janeiro, quem diria? Mês de julho foi o melhor mês dos últimos tempos. O melhor julho da história. Melhor da história. E lá no Dairon foi diferente. São avaliados. Além desculpa. Sim. Além dessa retomada nesse ano, em relação ao perfil dos eventos, são quantas salas? Eu não lembro mais de qual. Nós estamos hoje com 18 espaços, sem contar né? Foyer, né? Que acaba que pode ser... então, atende a uma reunião, a um podcast como esse, que está reunindo aqui 4 pessoas. De 10 a 1.000 pessoas. Hoje, o que predomina mais é o salão âncora teatro, né? Como carro-chefe, trazendo e ocupando os demais espaços, ou hoje os espaços menores têm uma ocupação ao longo de um período mais preenchida. Como tem sido isso? Eu posso falar que está bem dividido, tá? Está bem dividido. A gente tem muito evento para o grande teatro, né? Que é o Dairon Teatro, para 1.000 pessoas. Mas tem muitos eventos acontecendo ali para 300, 500, né? Que são os nossos 2 espaços. Nós temos 2 espaços, cada um de 300, que se integram e viram um espaço para 600. Mas eu posso dizer que eventos mais de médio porte. Nossas salas de 120, 300 pessoas, a gente tem vendido mais do que o teatro. São clientes que já eram clientes do hotel antes da pandemia, que retornaram? Tá bem dividido também. Tem clientes novos? Tem clientes novos. A gente tem muito essa parte dos eventos de inteligência emocional acontecendo, de unhas, né? Esse segmento da beleza, da estética. O boca a boca, né, Isabela? O boca a boca também. Tem um segmento de evento
que eles se conhecem, por exemplo, evento de moda, né? Sim. Então eles vão, olha, Belo Horizonte tem Faz um ponto... acontece, aí vem o participante quer fazer no local. Tem a questão da localização também, né? E em relação às feiras, porque nos anos 90, 2000, clássicas feiras eram realizadas ali. Você acabou de citar a questão do segmento do bem-estar, da beleza, não é? A feira da Shen. Você nem sei se existe mais ainda a perfumaria, não sei. Loja Shen? Existe. A feira não sei, eu sei que a empresa acho que ainda está na Savassi, né? Tinha a feira do calçado, do Eugênio Alvim, tinha a feira tinha uma feira muito, que era um congresso... Uma feira de joias também, de bijuteria. Acontecem, sim, tem acontecido algumas feiras. Como tem sido hoje essa utilização de feiras? Feiras de negócio e de varejo, porque nós temos de entender dois segmentos, né? Aquela feira em que ela é institucional, não se vende ou não tem a predominância de se vender o produto ali no momento, e as feiras de varejo, que você tem a oportunidade de adquirir o produto ali no momento. Como tem sido isso? As feiras institucionais a gente tem feito bastante. Essas de varejo, nós temos percebido que elas têm crescido e indo para outros espaços, que o nosso acaba não comportando. Então, Minas Centro mesmo, né? A feira do bebê, né? Que estava acontecendo na Expo Minas, voltou a acontecer no Minas Centro. Então, assim, tem muitas feiras que acabam indo para o Minas Centro por questão mesmo de espaço. E essas institucionais, sim, acontecem lá no hotel e um volume muito bom também, que aí gera até hospedagem, né? Isso. Essas feiras de hoje, elas apresentam mais a ocupação do espaço, com um pouco de A e B, ou a maioria delas estão atreladas à ocupação, que é o grande sonho nosso, né? O gestor comercial, ele quer ocupar o espaço de eventos, mas que o espaço de evento que é um combo, né? gere a demanda da hospedagem, claro, não é? Com certeza. Isto é... Moeda de troca. Moeda de troca. Eu lembro de vários embates, não é? Em relação, por exemplo, aos períodos de formaturas, não é? Que você ficava com a sua grade travada e às vezes você perdia a oportunidade de vender mais apartamentos do que... E aí você era sempre ali no fio da navalha, né? Andando, pisando em ovos. Como tem sido isso nos últimos pós-pandemia? O que tem até acontecido, Marcos, a nossa ocupação ela tem sido tão linda, tão maravilhosa, que quando surgem esses eventos é perigoso não ter apartamento disponível para conseguir vender junto, você acredita? Acredito. Então, os eventos, né? Chega o orçamento, a equipe de eventos olha com reservas. Gente, eu tô com um evento aqui, uma feira, uma apresentação, enfim, um seminário. Eu preciso de 50 apartamentos, 80 apartamentos. O Alisson olha, né? A equipe de reservas, as meninas olham. Gente, olha, eu já tô com tantos % de ocupação, não vou conseguir atender. Já aconteceu de perder evento porque eles queriam os apartamentos e infelizmente a gente já não tinha mais, porque a nossa taxa de ocupação estava alta. Aproveitando essa pegada, eu queria saindo um pouquinho dos domínios do DAEL e falar um pouquinho do mercado centro. Né? Como eu disse no começo, vocês correm o risco sempre de gerarem demanda para hotéis. Isso é fato, né? Tem as parcerias, inclusive, né? Isso acontece sempre quando você tem uma área de eventos que é 10 vezes maior do que a capacidade de hospedagem do hotel. No caso de vocês é quase isso, né? Não chega a 10, mas diria que 6, 7 vezes mais. Então você acaba gerando demanda para hotéis do mesmo padrão, que são próximos. E aí a gente vai falar um pouquinho, Alisson, você é a pessoa que participa de reuniões com hoteleiros da região central, você mesmo me disse recentemente de uma reunião que você teve com alguns outros hoteleiros. Hoje existe uma dificuldade muito grande de compartilhamento de informações, o chamado market share, né? Limitações aí de redes que não podem informar, misturado com outras que, por alguma razão ou outra, também acabam... Historicamente nunca contribuíram com a informação. E, então, você tenta, obviamente, interagir com seus concorrentes, parceiros, concorrentes que podem ser parceiros porque podem resolver um problema de um evento que você vender um evento e conseguir acomodar pessoas em hotéis vizinhos.
Nós tivemos fechamentos de hotéis importantes no centro de Belo Horizonte nas últimas 2 décadas, né? Só para citar Serrana, Palace, Excelsior, Del Rey, Merit, BH Otom, que é um fechamento que até hoje mexe com os corações e mentes da hotelaria aqui na nossa capital. E aí o Daihel de repente passou a ser o grande hotel do centro de Belo Horizonte, né? Antes coadjuvante, né, de alguns outros, de repente você me disse isso na primeira vez que eu estive lá, depois da pandemia. Nossa, agora nós somos o hotel principal aqui, central. E o fechamento do Otom, para culminar todos esses, representou uma mudança grande. Sim. Como que é isso hoje, na sua visão? Hoje, Marden, hoje eu te falasse assim, que o cenário hoje está mais, usando o jargão, né, mais um céu de brigadeiro. Porque como os hotéis hoje estão com ocupação melhores do que atrás, né, que não passava informação ou passava informação desencontrada, hoje fica mais fácil, né, ele passar esse número, um número correto. Então hoje eu tenho contato com os hotéis do centro, com a grande maioria, a gente troca figurinha o tempo todo, até porque, como você falou, numa necessidade, eu já sei a quem recorrer. Então ficou mais fácil ter essas informações e conseguir realmente colocar em prática. E você consegue ver um movimento em bloco, junto com seus hotéis concorrentes, no sentido de sustentar uma diária média melhor na cidade, no centro de Belo Horizonte? A sua diária é uma diária hoje interessante, mas tem espaço para crescimento. Tem. Mas você depende, obviamente, você é o principal produto hoje no centro de Belo Horizonte. Então você que puxa, né, a diária dos demais. Agora os demais têm que jogar esse jogo. Sim, sim. Eu acho que isso está orgânico, né? Então, assim, na hora da análise, na hora que os outros hotéis já conseguem detectar que a nossa tarifa já está maior, já é um balizador que o centro vai acompanhar. Então isso já, a demanda a gente acompanha dia a dia, que a demanda de manhã está um X, a parte da tarde já está um outro X. Então isso está muito orgânico. Nessa linha que o Martin está falando, nós dois somos da época em que, quando o bicho pegava, né, a gente mandava o mensageiro para o hotel concorrente pescar o cliente do hotel. Isso nós não fazíamos. Teve gente que fazia isso. Eu conheço hotéis que nós chegamos numa outra época. O funcionário ia lá na porta e uniformizado, hein? Nós não me põe nessa não. A gente chamava isso de pescaria. Não, mas esse período nós já, quando nós chegamos... Ô Jailson, tudo bem? Um abraço. Abraço para você. Esse período nós não encaramos, não. Mas o que predominava na época eram os grandes players, né? As grandes operadoras, claro que ainda permanece, evidente, mas as grandes operadoras nacionais, as operadoras regionais, que hoje, infelizmente, Minas Gerais perdeu muito, né? O Brasil todo, né? Hoje o mercado se centralizou muito em poucos players de âmbito globalizado, né? Não só nacional. Também o modo de comercializar. Hoje nós temos as plataformas, né? Que basicamente hoje predomina no comercial dos hotéis. E essa venda ela é pulverizada. A virtude delas é exatamente que mudou o perfil, não é, do hóspede. Não é? Antes você chegava, vou citar nome de empresas aqui, não é demérito, porque eu não estou falando mal, mas antes, quando o bicho pegava, nós batíamos na porta de uma CEMIG, de uma Vale do Rio Doce, de uma Petrobras, que era um nível de relacionamento diferente que existe hoje. Você conhecia as pessoas, você convivia com elas, e era uma moeda de troca. Quando apertava para eles, a gente... né, cedia e vice-versa. Então você batia na porta de uma São José, que não existe mais, você batia na porta de uma Soletur, que não existe mais, não é? de uma CVC, que ainda existe, mas num outro modelo de negócio. Beija-Flor Turismo. E chegava e falou, meu amigo, pô, eu estou precisando de aí, o que você tem para mim? E a coisa, ou de uma Belvitur, no corporativo, ou de uma Master, ou de uma Bebetur, que não existe mais, de uma Bancobras, que está aí. Você chegava e falava, opa, eu estou precisando de você, né? O que você tem para mim? A gente chegava aí. Era até difícil entrar, né?
Era difícil, mas depois, não é, você consolidava. Hoje não existe mais as próprias eventos corporativos, não é, as empresas enxugaram. Então, dificilmente você tem, a não ser que for uma viagem de incentivo, aí sim você está levando todo mundo, mas fora isto, não é, está tudo muito enxuto, muito pouco. Então, pode ter um congresso, mas é um congresso pago, por adesão. Não é? É diferente de quando a empresa chega e paga para você ir. Não é? Isso tudo, quando é por adesão, você tem o jogo do mercado. Tem aqueles que tem um perfil para o mid-scale, tem aquele para o econômico, tem para o de luxo, tem para tudo. Mas você tem que correr atrás. Mas antes você fazia isso de uma forma mais de bloco. Fechado, né? Hoje não, hoje você está uma ocupação que é quase CPF, não é? Se você puxar, você vai identificar CPF, você não identifica mais CNPJ. E até o modelo do negócio, né? Então, hoje, essas empresas, você pega a CEMIG, Petrobras, Vale, cartão corporativo, né? Então, hoje, o próprio hóspede, funcionário, ele determina onde ele vai se hospedar. Isso mudou. Então, antigamente você tinha uma gestão de viagens nas empresas. Eu me lembro que a secretária do setor tal, do diretor tal, que escolhia um posto, né? Um posto quem numa ia agência ficar, aonde que os funcionários daquele diretor vão ficar hospedados em tal cidade. Não tinha muita conversa. Aí o profissional de vendas fazia diferença, porque isso era construção de relacionamento. E eu tive professores nesse ramo. Não é? E quando você constrói essa relação, é muito difícil você romper. Não é? Hoje não. Hoje o hóspede é quase um anônimo. Não é? Ele chega, muitas vezes, você bobear, você não sabe de onde por que ele está ali, porque ele chegou até você. Não é? E da mesma maneira que ele chegou, ele vai embora. Da mesma maneira que essa semana ele usou o seu equipamento, na outra semana ele usou outro, por fatores que não é a retenção do produto. Porque antes você retia no produto. Né? No bom atendimento, você tem que partir do pressuposto que todo mundo presta um bom serviço. Né? Ninguém vai falar assim, eu presto um mau serviço. Não existe isso. Todo mundo acha que faz o melhor. Não é? Só que as relações do produto em si não são tão mais determinantes. Não é? Tinha hóspede, eu não vou citar, vou contar o milagre, não vou contar o santo, não, tá? Até porque os personagens nem vivos estão, mas tanto no Otton como no Real Palace tinham algumas pessoas que tinham um apartamento quase que cativo. Era o número do apartamento fulano, sem falar o nome, tá? Você sabe quem é? Posso falar um? Não. Posso falar um? 1508 do Daihel era o apartamento da Xuxa. É a Xuxa que você vai falar? Não, era... A Xuxa só ficava lá, viu? Importante. Não, ela ficou durante muito tempo lá, é verdade. Tem uma foto até histórica do Maranhão. Maranhão, um grande abraço, que decora o Bar do Maranhão. Uma das fotos Feijoada, de referente é essa foto da Xuxa lá no terceiro andar. Ainda era o varandão. Era a varanda, não o varandão, a varanda. Mas, enfim, hoje você tem um hóspede que ele procura o contexto. Não é? O meu professor, novamente, citar o nome dele novamente, Celso Morandi, ele falava o seguinte: hotel é ponto, segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto. Se você errar no ponto, dá nada. O ponto pode passar por transformações, como passa. Vivemos passando por transformações urbanísticas. Então, um ponto bom de ontem pode ser não ser um bom ponto hoje e vice-versa. Mas se você errar na implantação, aí danou, né? Aí, se o cara erra na implantação, vai pagar isso durante muitos anos. Mas vamos lá. O hóspede hoje ele é quase um anônimo. Ele chega, muitas vezes você não sabe por que ele chegou, ele vai embora, você também não consegue identificar por que ele foi, porque ele não voltou, porque os fatores externos compõem. Porque hoje a hospedagem é individual. Antes era a secretária que determinava, era a agência que determinava. Hoje eu fico onde eu quero. E esse onde eu quero está relacionado com o que eu vou fazer, como eu vou fazer e o que eu quero fazer fora do hotel. Não é? E aí vem
essa passagem que eu sempre friso aqui ao longo da minha vida profissional e aqui no programa, que é a transformação urbana. Não é? Não existe mais. Não existe mais, nem a empresa acho que não existe mais. Mas ao lado do Real, nós tínhamos uma referência das lanchonetes de Belo Horizonte. Teve algumas grandes referências. Um era o Acaiaca, ali no prédio do Acaiaca, e do lado, aquela loja, exatamente do lado, era a famosa Torre Eiffel. Famosa Torre Eiffel. Torre Eiffel era assim, um ponto de encontro nos anos 60, Agora ela voltou, 70. está na Lagoa Santa. Eu acho que ainda tem uma loja... O Eiffel. Isabela mora lá. Moro lá. Então eu estou para conhecer, que eu não... Estou doido para conhecer o Eiffel. Maravilhoso. E vai ter, ano que vem, vai ter um teleférico. Isso é bom. Tem críticas, mas isso é bom. Tudo que você cria de novo para a cidade é bem-vindo. Mas essas referências do entorno é muito importante. Né? Então você tinha essa lanchonete, que era um ponto de encontro, é um ponto de referência. A Rua Espírito Santo era considerada, como chama aquela rua famosa de boutiques de São Paulo? Oscar Freire? Oscar Freire. A Espírito Santo era considerada a nossa Oscar Freire, porque ali predominava as melhores boutiques de Belo Horizonte. No quarteirão, que é exatamente da Augusto de Lima a Tupis. Era ali, estava concentrada ali as grandes lojas de moda nesse período. Então, isso tudo são componentes do entorno, não é? Que o hóspede, ao sair do hotel, ele depara com um conjunto de serviços. Os restaurantes do centro de Belo Horizonte eram, assim, quem pôde vivenciá-los, usufruí-los, isso migrou, não é? Isso foi saindo, nós estamos havendo perdas, não é? Significativas, né? Lógico, mudou, ninguém mais usa cinema hoje, tudo bem, não é? Mas se o cara quisesse sair e ir ao cinema, ele tinha praticamente toda a oferta dos melhores cinemas no hipercentro, andando 2 quarteirões, você estava ali bem servido. Enfim, toda essa estrutura ela modificou. Claro que a vida não é eterna, as coisas realmente transformam, tem de transformar. Mas nós temos que ficar atento a como agora reter esse anônimo. Porque aquele hóspede que queria ficar naquele andar ou naquele apartamento, acabei não contando a história, né? Eu contei no milagre. Mas nós tínhamos de ligar para esse personagem, que eu não vou falar o nome dele, para perguntar se por um acaso ele ia usar o hotel no dia já tal. Planejar, né? Não, eu não vou. Então, se eu poderia liberá-lo para que nós possamos vendê-lo, e tinha isto, né? Tinha aquele hóspede que sentava na mesa do restaurante e comia o mesmo prato e gostava de ser atendido pelo mesmo garçom. Enfim, toda essa mística que a hotelaria de luxo, né, dos 4, 5 estrelas, transforma. Hoje não. Hoje você tem um indivíduo muito mais livre, muito mais solto. Verdade. E mais difícil de você pescá-lo também. Né? Por isso que, voltando à questão da liderança, é importante, não é? Você ter realmente um papel de incorporar o diferencial. Eu tenho um diferencial competitivo que é bom para mim, mas é bom para a minha cidade também. É bom também para a região que o hotel está. Então, chamar os pares, e a palavra concorrente, ela é sempre muito, entre aspas, concorrente para mim é quem está em São Paulo, no Rio de Janeiro, sim, Nova York, Buenos Aires, Fortaleza. Esses são os concorrentes. Aqui, nós somos concorrentes, mas não... Sem deixar de ser parceiro. Parceiro. Né? Mas o espírito da parceria, da construção comum, ela tem de ser, porque aí é o ganha-ganha.
Claro. Não adianta nada eu ganhar e o outro perder. Se você analisar hoje, o centro ele ficou muito amplo, né? Com o fechamento desses hotéis, Sim. o que a gente vai considerar os centros? Um pouquinho do Lourdes já Sim. está batendo ali. Encosta ali, né? Encosta, porque a quantidade de equipamento hoje no centro Eu diminuiu queria, bastante. enquanto a Então, gente você tem continua, queria aproveitar e pedir para o João passar a apresentação do hotel da IHEL para os nossos vídeo assistentes, né, nosso público, enquanto a gente fala, Alisson, um pouquinho dessa questão da transformação do centro prevista. Né? Eu participo do Conselho Municipal de Turismo e agora na última plenária, inclusive na reunião semana passada online, a gente falou bastante dos planos que estão vindo aí, visando uma revitalização. Já falou-se muito disso, né, no passado, ao longo da história, mas existe um plano que até agora nós tivemos a Valurec comemorando o aniversário do Cine Brasil, que foi revitalizado por essa empresa privada, né, de metalurgia, que teve um neon muito bonito no pirulito. Azul e rosa, Azul e rosa na Praça 7, eu não vi, eu vi os vídeos. Estava bem iluminado, bem bonito. Então mesmo. começam a ter aí movimentos no centro visando melhorar um pouquinho a qualidade em todos os sentidos, limpeza, trânsito. E realmente precisa mesmo, né? O centro ele é o coração realmente da Há um plano para uma cidade. ciclovia na Sim. Afonso Pena. Então ali precisa do poder público entrar, né? Muito a fundo, porque se a gente analisar um turista que vem hoje do aeroporto de Confins, ele passa pelo centro. Sem né? dúvida. Então, assim, revitalizar e deixar pronto, como veio o projeto, vai ser de uma ajuda gigante, porque hoje realmente está precisando. E como tá um tem pouco sido abandonado. a experiência, o Marcos Valério acabou de falar, a experiência do eu hóspede, da IHEL, exatamente esse hóspede que decide, ele que escolhe lá no celular para qual hotel que ele vai, acredita naquilo, né? Ele vê o preço, a relação, as avaliações. E aí você que trabalha essa questão da reserva ali, na tarifa, balanceamento online, offline. Como que tem sido a experiência narrada? Vocês tratam também com pós-venda, né? Com a relação todos os dias. Isso é uma coisa, um dever de casa. Dever de casa. Eu volto a frisar. É a primeira coisa do dia, a gente lê todas as avaliações que, né? Eu tenho visto hoteleiros, principalmente no interior, que dizem que não respondem avaliações porque, entre aspas, o hóspede é muito chato. Porque a maioria avalia que é da natureza humana. Quando é bom, a gente fica quieto. Quando é ruim, a gente fala. Então, sim, muita gente entende erradamente que isso é uma coisa que não deve ser feita. Vocês fazem isso. Como que tem sido? Não do hotel agora falando, porque o hotel a gente sabe, um apartamento de 36 metros quadrados, amplo, sendo renovado paulatinamente, com piscina, sauna, academia, eventos, restaurante, bar. Mas assim, a vivência dele fora dos limites do hotel impacta como na sua avaliação hoje, na relação do centro de Belo Horizonte com o hotel? Olha, a gente fala que nós somos tão privilegiados, o hotel, do ponto dele, que se a gente fizer uma análise do centro, a gente está num ponto bem atrativo, né? Então nós temos um shopping a 200 metros, nós temos o parque municipal mais 200 metros, a feira Shopping Cidade. Shopping Cidade, né? Tem uma feira RIP passando. Então a gente consegue ter a própria Praça da Liberdade, né? Com o centro cultural. Mercado Central. Mercado Central. Então nós temos atrativos para vender o hotel ali. Muitos, Sem dúvida. muitos. Então as pessoas realmente perguntam, o mercado municipal está a quantos metros do hotel? Não, inclusive até eu destaco a nossa estrutura, né? A área de embarque e desembarque que nós temos, que isso assim é um grande diferencial, né? Porque chega ônibus, precisa embarcar, desembarcar, descer com mala, né? E destaco também a questão de estacionamento. Tem sido tranquilo em relação aos órgãos de trânsito, essa relação com estacionamento, como a gente parado? Vocês têm a entrada. A entrada, é dessa entrada que eu estou falando, isso. que ela é... Você tem porto cocher que próprio do hotel que permite que você... Mas ali entra ônibus? Não entra. O ônibus para, ali mas nós tem temos a uma placa, área né? Permitido para desembarcar. Não pode ficar estacionado, passar a noite, né? Mas para embarque e desembarque, o ônibus para na porta. E o recuo, né? Para quem está com carro convencional. E sem contar o estacionamento, né? A gente conseguiu identificar... A gente sabe que uma boa parte dos hóspedes
vem do interior de Minas, né? Muita gente viajando de carro. É isso que eu ia falar agora. A gente entendeu o nosso público, né? A gente consegue, nós sabemos quem são os nossos hóspedes. Acho que esse é o ponto importantíssimo. Apesar que tem essa variação, né? Daquele que o Márcio falou, que chega no aeroporto, né? Vai no celular, escolhe onde ele quer ficar. Mas nós temos uma grande parte, uma boa demanda que nós sabemos de onde está vindo o nosso hóspede. E até mesmo esse hóspede que vem do aeroporto, conexão aeroporto está 2 quarteirões do Dairo, né? Exatamente. Muito próximo. E muitos hóspedes perguntam, vocês têm estacionamento? Porque a maioria dos prédios do centro não tem estacionamento. Isso é um fato. Né? E hoje nós temos o quê? 150 vagas. Então, tem dia que o estacionamento não está lotado. Para você ter o horário do Parque Municipal vai ser estendido. Até às 21 horas. Já começou, se eu não me engano. Isso também, vocês colocam na divulgação do hotel esses atrativos de Belo Horizonte? Sim, colocamos, parceria com Shop Cidade, por exemplo, esse final de semana teve um evento que eles fecharam a rua, teve encontro de carro antigo, ao mesmo tempo teve um evento para pet, né? Então a gente divulga nas nossas redes sociais. Nós estamos sendo quase praticamente o hotel oficial de eventos no Palácio das Artes. Sim, né? de grandes eventos. A referência está sendo o próprio Sesc Paládio. Também nós estamos tendo referência de hospedagem para artistas, para divulgação. Então, assim, aquela parte nossa, ele consegue vender bem. Excelente, muito bom. É um referencial, né, de mercado. E já voltando ao assunto que você tocou na Xuxa, não é? Que era, de fato, né, nos anos 90, ela basicamente só ficava... Só no que eu lembro, eu só ficava lá. Mas nessa época eu trabalhava no outono. E era muito interessante. Hoje ainda ocorre isso, né? Mas era muito interessante porque a boa parte da ocupação do hotel se dava com as famílias, as mães levando as filhas para conhecer a Xuxa. E para facilitar o acesso, se hospedavam no hotel. Isso era uma característica, assim, nesse período que, não só ela, né, mas ela em especial. Esse aspecto, isso é muito importante, que você citou, conhecer o hóspede, né, identificar o porquê ele está, o que eu tenho de fator competitivo que é a vantagem que eu tenho em relação àquele segmento, aquelas pessoas, aquele perfil, aquele persona. E isso é muito importante. Como as viagens, o período da pandemia, ele ressuscitou as viagens familiares, né, rodoviárias, e também de negócios, né, porque o preço que passagem aérea está bravo, né? Pelo amor de Deus. Então, hoje, retoma essa questão das viagens rodoviárias, não é? Em percursos aí até 300, 400 quilômetros, não é? As pessoas, tanto a lazer como a negócios, e isso é um ponto do hotel. Eu tenho estacionamento, não é? Eu não tenho de pegar o meu carro, colocar ele, ou um manobrista, o fazê-lo, que hoje não faz, a grande maioria não presta esse tipo de serviço. Enfim, então isso é muito importante. Mas o outro aspecto muito bem citado por vocês, e que bom ouvir isto, que é viver a cidade, entender a mutação da cidade, as oportunidades que a cidade oferece nos seus diversos espaços, não é? Que as coisas estão acontecendo. E o hotel tem de voltar a ser o ponto de referência, como era no passado. Hoje isso se perdeu, não é? No Brasil, principalmente. Fora do Brasil, ainda não. Você ainda tem aqueles, não é, pontos de referência, mas nós perdemos isso no Brasil de modo geral, em Belo Horizonte em especial, né? Do hotel ser o ponto de referência. Ele é o marcador. É a partir dele que as coisas vão se construir, né? Tem de voltar a esse tipo de postura da hotelaria. Sabe quem a gente leva uma grande vantagem nisso no hotel? Os nossos mensageiros. Porque às vezes o hóspede não precisa nem ir à recepção. O nosso mensageiro faz esse serviço, faz o serviço de concierge. Sim, é um concierge. Ele conhece as pessoas. Ele mostra a todo mundo cuidado em tal lugar. Ele faz um trabalho e a gente tem vários elogios dos mensageiros. E é respeitadíssimo por isso. Pessoal, nós estamos chegando ao final, mas antes eu quero aproveitar
a presença de vocês para fazer um convite pessoal e aproveitar também fazer o convite a todos os nossos parceiros, os nossos amigos do podcast. Bom, a partir de hoje, o trabalho nosso está todo voltado para o Encontro da Hotelaria, sua 22ª edição, que acontecerá nos dias 23 e 24 de novembro, na cidade de Sete Lagoas, prevalecendo a política da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, que é interiorizar as nossas ações, os nossos eventos, o nosso trabalho junto ao mercado hoteleiro e o turismo de forma mais ampla. Então, estaremos lá em Sete Lagoas. Mas o mais interessante ainda dessa edição, que além de ser em Sete Lagoas, uma belíssima cidade, uma cidade referência, economia, não é, com uma vida noturna, enfim, com uma rede hoteleira respeitável, nós vamos realizar o evento pela primeira vez no espaço que é cultural, é ecológico, é tudo, que é a Gruta Rei do Mato, o monumento da Gruta do Rei do Mato. Claro, não vai ser lá dentro da gruta, porque a gruta hoje, o espaço tem uma área de eventos e é lá que nós vamos realizar essa edição. Então, já estou aproveitando, convidando todos os hoteleiros mineiros, brasileiros, enfim, aonde o nosso sinal chegar, não é? Que coloque nas agendas. Então, gostaria muito de contar com a presença de vocês. O Encontro da Hotelaria está diretamente relacionado à minha passagem profissional pelo de tudo que um hotel vive no seu dia a dia, tecnológico, humano, mercadológico. Então, fica aí o convite. Vamos falar do encontro, todos os programas em Douros. Até lá, todos os programas nós vamos falar um pouquinho, dando algumas pílulas do que vai ser, do que vai rolar, dando alguns spoilers de palestrantes. Até lá. Antes de passar a palavra para você fazer as considerações dos nossos convidados, também quero aproveitar e agradecer mais uma vez a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, FBHA, Associação Brasileira de Hospedagem da Indústria de Hotéis, ABIH-IMG, que são os nossos parceiros estratégicos nesse projeto, e também o nosso parceiro comercial, a Lavanderia 5ASEC São Pedro. Martin, muito obrigado. Finaliza aí para nós, junto aos nossos convidados, mais uma vez, obrigado. Queria mandar um abraço para vocês, antes de passar a palavra para vocês aqui do brinde aí, muito bacana que vocês trouxeram, muito obrigado para nós, do Hotel da IHEL. E antes de passar para a Isabela, depois para o Alisson, a gente fechar o programa, eu queria só citar esse belo exemplar que eu ganhei de vocês, da escritora senhora Ana Luciano Gauthier, que é a proprietária do Hotel da IHEL e quem eu tive a imensa satisfação de conhecer pessoalmente, por acaso, numa visita recente ao hotel, né, onde almoçamos juntos. Ela estava, por ocasião, no Brasil, ela mora no exterior, mas estava no hotel no dia e eu já tinha lido esse livro dela, Guerreira de Bronze, que é uma antologia biográfica da família da senhora Ana, desde a década de 30. Então, a senhora Ana, além de ser uma artesã de primeira mão, ser uma escritora de mão cheia, uma empresária, também uma grande dama, né? Eu, conversando com ela, eu fiquei absolutamente encantado com as histórias, com a vivência, com, né, as narrativas de viagens de mais de 100 países que ela conheceu. Então, assim, uma pessoa realmente que vocês deveriam certamente ter muito orgulho de terem como uma diretora, como uma inspiradora pelos trabalhos do dia a dia de vocês, né? Porque ela realmente é uma pessoa muito diferente, uma pessoa muito especial, e eu não poderia deixar de agradecer à senhora Ana por esse presente que me fez chegar através da Jaqueline e Isabela e Alisson na ocasião. Isabela, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado por ter tido você aqui como Alisson. Então, por favor. Obrigada mais uma vez pelo convite, né? Foi ótimo esse bate-papo. Adoro assistir os podcasts, acompanho todas as edições.
Obrigado pelo convite para o encontro em novembro. Estaremos lá. E quero agradecer mais uma vez a participação, né, estar aqui presente. Em nome da senhora Ana, também trazer um pouquinho da história do hotel, do livro, em nome da Jaqueline, nossa gerente geral. E faço convite para quem está assistindo a gente também seguir o Daire Hotel nas redes sociais. E não percam a feijoada de sexta-feira. A feijoada sexta-feira também maravilhosa, no Ponte Gerry, restaurante que é tanto para os hóspedes quanto aberto ao público também. E passo a palavra agora para a Adson. Mais uma vez, obrigada. Só agradecer também, né, o convite. Nós precisamos dessas conversas, né, dessas trocas de experiência, e acho que esse podcast veio para isso. Cada segunda-feira é uma novidade, é uma experiência nova que a gente vai pegando de cada gestor, né? Muito importante, só agradecer mesmo a vocês. Obrigado, Marta Valério. Obrigado, Marta. Muito obrigado e até a 15ª edição do nosso podcast Gestores de Hotelaria na próxima segunda-feira. Muito obrigado aos amigos e até lá.